Vamos falar um pouco de algumas coisas que Deus colocou no meu coração nesta noite. E eu coloquei como tema desta mensagem vivendo uma vida sem cargas e sem julgos. Vivendo uma vida sem carga e sem jugo. Abra aí em Isaías 10, 27. Todos acharam? Isaías 10, verso 27? Amém? Diz assim a palavra de Deus: e acontecerá, diga comigo, acontecerá. Segura aí. Naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Tudo tem uma causa, tem um efeito. Aqui, pode sentar, poderia sentar. Aqui nós deparamos aqui nesse texto com três coisas importantes de objetos de ação. Nós deparamos aqui com a carga, nós deparamos com o jugo e nós deparamos também com a unção, que a unção é responsável por tudo isso, para arrancar todas essas coisas, de tirar todas estas coisas. Enquanto o jugo, preste atenção, o jugo fala de sujeição. A carga fala depois que a sujeição é completa, as pessoas colocam então a carga. Por quê? Você nunca coloca uma carga num animal quando o animal ele ainda é indócil. O animal não está totalmente dócil. O animal não foi treinado, não foi manipulado. O animal ainda continua, se ele for ainda bravo, continuar daquele jeito, nós nunca conseguiremos colocar carga nenhuma. Então a primeira coisa que se coloca nos animais, se colocavam e ainda se colocam, são as cangas, o jugo se coloca. E depois que o animal acostuma com o jugo, aí é a hora de colocar as cargas. Às vezes, no nosso dia a dia, nós vamos pelo tempo, pelos dias que nós vamos passando, nós vamos acumulando essas coisas, nós vamos acumulando cargas, nós vamos acumulando aquilo que vai trazendo impedimento. Carga fala de algo pesado colocado sobre os nossos ombros. Muitas pessoas têm carregado cargas que elas não conseguem nem mesmo caminhar de cabeça erguida. Muitas pessoas estão com cargas tão tremendas, tão terríveis nos seus ombros, que elas não conseguem olhar para cima. Pessoas com cargas terríveis de doenças, pessoas com cargas emocionais, pessoas que têm nas suas vidas cargas, às vezes, de negócios errados no passado, de pecados errados, de coisas cometidas no passado, e que hoje isso tem afetado as suas vidas. Hoje isso tem servido para elas de jugo. Um jugo é aquela canga que você coloca no pescoço dos animais, normalmente colocado no pescoço de dois animais, para que eles possam andar no mesmo compasso, que eles possam andar juntos, que eles possam fazer a força junto, mesmo eles não queriam fazer aquilo. Se você tivesse como deixar os animais escolherem, fatalmente eles não escolheriam aquele trabalho forçado, mas eles foram acostumados, foram domados para aquilo, e agora eles estão fazendo aquele trabalho. A Bíblia diz lá em Deuteronômio que não colocará junto para arar a terra o jumento e o boi. Por quê? Daí veio o termo que nós conhecemos, não entrarás ou não colocarás em jugo desigual. Por quê? Porque são totalmente diferentes, são animais totalmente diferentes, de tamanho diferente, de força diferente, de gênio diferente. Então não se deve colocar sob jugo desigual. Às vezes, esses tropeços que nós arrumamos na nossa vida, aquilo que nós colocamos como carga no nosso dia a dia, muitas delas são nós mesmos que colocamos com as nossas próprias mãos, mas outras não. Ninguém quer colocar uma carga de doença e dizer que ele mesmo às vezes colocou.
Apesar que tem muita gente que fumou a vida inteira, né? E eu fumei durante, sei lá, 30 anos, 31 anos. Não fumei esse tanto. Mas vocês acreditam que na rua, quando era moleque, lá com 9 anos de idade, lá em Goiatuba, eu saía na rua catando toco de cigarro para fumar? O meu pai, algumas vezes, ele deu a instrução, ele me instruiu. Pegava o cigarro, acendia o cigarro, uns 3 ou 4, e colocava na minha boquinha o cigarro aceso, pelo contrário, pelo lado da brasa, na boca, para ver se acontecia alguma coisa diferente. Mas, desde pequeno, eu fumei. Quando eu larguei de fumar, com 30 anos de idade, eu deixei de fumar, o que aconteceu? Eu ainda fiquei uns 5, 6 anos tossindo. Pastor Brizola, toda vez que eu levantava da cama, a primeira coisa que eu fazia era tossir. Começava a tossir. Por quê? Porque exatamente durante esse tempo eu acostumei o meu próprio corpo, colocando peso, colocando fardo, colocando coisas ruins, inúteis, que vai fazendo com que a vida fique cansada. Às vezes a vida perde a alegria, às vezes a vida perde o brilho, às vezes você não consegue ter uma alegria, mesmo estando deparando com momentos felizes, você não é uma pessoa feliz. Porque quando você olha às vezes para o seu passado, principalmente para o passado, você vai ver que coisas ruins, coisas horríveis, coisas terríveis, têm te prendido, você não consegue caminhar, você não consegue liberdade, uma liberdade de se expressar. Quantas pessoas, o meu pai nunca conseguiu me dar um abraço. Nós nunca conseguimos abraçar, a não ser perto da sua morte, perto dos dias dele morrer, é que nós fomos abraçar. Ele nunca falava, nem meu pai, nem minha mãe, nunca falou, tal, eu me amo, eu te amo, para essas coisas. Por quê? Eu vou condená-lo? Não. Na vida dele, quando a gente vai olhar a vida também pregressa, nós vamos ver que ele tinha cargas insuportáveis que ele carregava. Isso trouxe consequências terríveis na vida dele e que passou para mim. Para mim, depois que eu converti, é que eu fui me abrir para estas coisas. Eu vi as pessoas, um homem abraçando outro homem, eu achava, gente, que coisa terrível. Eu vi um homem abraçando um outro homem, eu achava esquisito, porque eu nunca fui acostumado com aquilo. Aí depois que eu converti, nós começamos a fazer as oficinas da fé, lá na igreja em 2001, que eram os encontros que tinham. Aí Deus foi tocando, aquele cunhado meu, irmão Mário, ali também, né, irmão Mário? Deus fez uma obra na vida dele, continua fazendo, mas a gente ia para esses encontros e lá as pessoas se abraçavam. E aí um dia um pastor daqueles da igreja da Luz para os Povos me pegou no contrapé e me deu um abraço e me lascou um beijo, irmão, que ficou até o sinal aqui do beijo que o camarada me deu. Irmãos, eu confesso que a partir dali eu comecei a gostar. Mas eu comecei a abraçar, comecei a beijar, comecei a sair, falar isso para os filhos, passar isso para os filhos, passar isso para as pessoas que estão ao meu lado, para os amigos, para os companheiros, para as pessoas que estão próximas. Ou seja, é somente uma pessoa, alguém que é capaz de arrancar toda a canga, todo o jugo da nossa vida, e ele tem nome: Jesus Cristo, o único Salvador das nossas vidas. Pedro fala que é porque às vezes nós pegamos alguns desses e tomamos por nós nos acostumamos com essas doenças, vícios, algumas coisas, nós acostumamos ou não conseguimos se livrar dessas coisas. Pedro fala que o homem é escravo daquilo que o domina, ou daquilo que você é derrotado, disso você se torna escravo, em outra versão. Daquilo que você é derrotado, você se torna escravo.
Às vezes isso tem causado na nossa vida. Nós temos sido escravos exatamente com as cargas, porque nós não temos conseguido levantar. Não estou falando aqui ainda de pecado, mas às vezes nós não conseguimos levantar pelas cargas, às vezes emocionais, que nós carregamos do nosso passado. E nós não nos preocupamos com isso. Nós não nos estamos preocupados em viver uma vida melhor, em desfrutar de uma vida plena. A vida que Jesus quer para nós não é uma vida qualquer, não é uma vida medíocre, não é uma vida que com limitações, não. As limitações, às vezes, nós mesmos é que colocamos em nós. As limitações, às vezes, estão na nossa mente. Quantas vezes nós deixamos de fazer coisas porque pensamos ou deixamos de fazer porque o que as pessoas vão pensar de nós? O que elas vão dizer de nós? O que elas vão pensar se eu chegar em determinado lugar, conversar com alguém? O que vão dizer se eu chegar num cinema de mão dadas com a minha filha? O que vão dizer se eu chegar abraçado com meu filho num shopping? Às vezes nós deixamos de ser abençoados por causa disso, mas tem também muitos que deixam de ser abençoados pelas cargas do pecado. Jesus disse assim: em verdade vos digo, aquele que comete pecado ou pratica o pecado, ele é escravo do pecado. Então existe esse lado também, aquilo que às vezes nós não queremos fazer e fazemos, e também existe o lado do pecado, que nós procuramos com as nossas próprias mãos, e nos tornamos escravos disso. O escravo é com essa canga, com esse jugo e com essas cargas nos seus ombros. Ele não consegue olhar para cima, olhar para a sua redenção, de ver a forma com que ele foi livre e liberto, de entender a grandiosidade, a preciosidade de o que é você ser uma pessoa totalmente livre, desimpedida, você não ter a quem te acusar. Ninguém pode olhar para você e te acusar. Nós não ficamos mais com medo de estar no meio de pessoas desconhecidas, com medo de sermos acusados de nada. Nós não precisamos mais ter medo das pessoas do nosso convívio social, aqueles que nós fazemos negócios. Estão, um momento ou outro, eles nos acusarem de alguma coisa. Por quê? Porque esse jugo já foi arrancado da nossa vida. Esse jugo já tem que ter sido tirado das nossas costas. Diga glória a Deus. Mas é somente quando eu tomo a consciência de que com esse jugo no pescoço, jamais eu vou chegar no lugar que Deus quer para mim. Então só me resta uma alternativa. Uma alternativa. Eu tenho que trocar o meu jugo. Levanta a sua mão assim para o céu. E diga assim: nos momentos difíceis, de fardos, de cansaços, eu tenho que lembrar de uma coisa: eu preciso trocar o meu jugo. E Jesus faz uma proposta irrecusável. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual a vantagem, você pode me perguntar, qual a vantagem de trocar jugo? Qual a vantagem que você tem de trocar os jugos? A resposta foi dada pelo próprio Jesus, quando ele disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe uma diferença grande entre jugos. O jugo que Satanás nos coloca é o jugo da servidão, é o jugo da escravidão, é o jugo de olho baixo, é o jugo de você não conseguir olhar olho no olho no seu irmão, é o jugo de você não conseguir olhar olho no olho na sua esposa, no seu esposo, é o jugo de você não conseguir olhar olhos nos olhos na vida dos seus filhos, é o jugo de você não conseguir olhar nos olhos na vida dos seus empregados, das pessoas que estão sob a sua tutela. Sabe por quê? Às vezes esse jugo que o diabo tenta colocar é exatamente mais cargas, para que num dia, por que muitas pessoas ricas, milionárias, pessoas inteligentes, cultas, têm se esquecido desses valores inteiros e têm saltado de prédios,
Pessoas que têm se esquecido desses valores e têm dado na sua cabeça tiros. Por quê? Exatamente porque as cargas que estão sobre os seus ombros, ninguém consegue chegar ao final da sua caminhada com carga nos ombros. É impossível eu chegar ao meu destino final com cargas nos meus ombros. É impossível. Então Jesus está dizendo que o jugo dele é diferente. Ele faz uma redistribuição de peso. Ele diz, olha, você não vai ficar livre não. Tu vai andar comigo. O jugo era 2. Um de cá e outro de cá. O que Jesus está dizendo é o seguinte, tu vai andar comigo. Você não vai ficar livre. Os seus ombros não vão ficar livres de jugo. As suas costas não vão ficar livres de carga. Mas tem uma diferença. Agora eu vou tomar sobre mim as suas cargas e o seu jugo. E você vai tomar o meu jugo que é leve, o meu fardo é tranquilo. Assim nós podemos caminhar, aí já não é jugo desigual. Aí já não é jugo desigual, é o meu Senhor tomando as minhas dores. Aquilo que eu sinto, Ele sente. E se Ele sente, Ele faz algo em meu favor, através da minha oração, através do meu clamor, através do meu pedido, através das minhas lágrimas, através do meu choro, através do meu joelho no chão. O jugo é tirado, o jugo é quebrado, o jugo é despedaçado. Por causa de quê? Por causa da unção de Deus na nossa vida. E contrapondo-se a esta carga, e a esse jugo tem algo muito maior, um poder avassalador, o poder da unção. Contrapor é você colocar totalmente contra, na frente. Contrapor alguma coisa é você ir contra, é você ir de sentido contrário. Vocês lembram daquele jovem na Praça da Paz Celestial, lá na China, eu acho que em Pequim? Foi no ano de 89, numa revolução ali naquela praça, a principal praça. Ali, um único jovem, diante daquela comoção popular que estava revoltados com o governo, um único jovem, ele numa fila de tanques de guerra, ele se coloca na frente daqueles tanques de guerra. Uns 8 tanques de guerra, e um único jovem se colocou na frente daqueles tanques de guerra e impediu com que os tanques prosseguissem para acabar com a movimentação que estava tendo ali naquela praia. O tanque ia, o da frente ia para um lado, ele ia. O tanque ia para o outro lado, ele ia. E o rapaz não teve coragem de passar por cima, de atropelar aquele jovem. Ou seja, a unção, o que a unção faz conosco, é da mesma maneira. Ela contrapõe a todo jugo, toda carga, todo fardo que está sobre nós. O diabo tenta nos matar, tenta nos tirar, tenta nos dobrar, tenta fazer com que a gente fique lá no pó, mas a unção de Deus vem e nos levanta, nos sustenta, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá alegria. Então a unção é a causa natural das vezes nós não sermos derrotados, é aquele revestimento natural que capacita o homem, um homem natural, a fazer coisas sobrenaturais, somente através dessa unção. A unção não é como você usar um azeite envelhecido e deixar ele no canto, não. Quantas vezes nós deixamos as coisas envelhecerem, nós temos e deixamos as coisas envelhecerem. A unção nós fazemos às vezes isso. Nós temos a unção, e às vezes essa unção envelhece em nós, óleo velho, e nós não a usamos para nada. Nós tínhamos, lá em casa, quando nós casamos em 9 fora 3, vai 1, né? 83, nós casamos em 83, e meu avô nos deu de presente um dos faqueiros mais bonitos que eu já vi até hoje, de prata. Faqueiro de prata puro, bonito, lindo, maravilhoso, o faqueiro. Faqueiro enorme. No casamento nosso. Eu sei que nós ficamos pelo menos uns 20 anos sem usar esse faqueiro. Tinha o faqueiro bonito,
O faqueiro lindo, mas não usava o faqueiro. Um dia nós chegamos à conclusão, falei, Marisete, para que serve uma miséria dessa aqui dentro de casa? Aí guarda a roupa bonita que ganhou, guarda jogo de xícara bonito que ganhou, jogo de prato bonito que ganhou, guarda roupa, as roupas bonitas que vão nas festas e não usa nunca mais. Nós guardávamos ali o nosso faqueiro, até que um dia nós chegamos à conclusão que o faqueiro deveria ser usado. Enquanto nós não chegarmos à consciência, enquanto nós não tivermos essa consciência chegando na nossa vida, descendo não só para o nosso coração, entrar nos nossos ouvidos, fazer alguma coisa, transformação, enquanto nós não tivermos essa consciência de que a unção que está em nós, ela é capaz de arrancar e de quebrar todo o mal da nossa vida, nós não seremos mais felizes, às vezes nós não seremos mais prósperos, nós não seremos mais dinâmicos, nós não seremos mais intrépidos, porque temos medo. Por que nós somos tão tímidos? Porque nós temos medo de usar aquilo que Deus já nos delegou. Pastor, mas isso só acontecia no passado. Eu não vejo isso acontecendo mais. Eu não vejo mais gente ser curada. Eu não vejo gente ser batizada com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Eu não vejo gente mais, milagres acontecendo, pastor. Eu não vejo isso mais. Por quê? Será que o problema é das outras pessoas? Não é o governo que vai entrar, não vai ser amanhã que o nosso país vai ter mudança. Vai ter mudança quando eu ensinar para o meu filho que é errado ficar com as coisas dos outros, é errado colar no colégio, é errado mentir para os colegas. Só vai mudar, Só vai mudar quando eu entender que a minha próxima geração ela precisa ser contaminada, que a próxima geração precisa ser arrancada dos ombros dela esse jugo que tem agora da corrupção. Mas como isso vai acontecer? Vocês acham que é milagre? Vai acontecer 8 homens, 10 homens, 50 homens nos lugares? Não, isso não vai acontecer do dia para a noite, não. Vai acontecer no momento em que essa nação reconhecer que ela está sobre um jugo e que esse jugo só vai sair do dia que ela disser: governa sobre nós, governa sobre nós, governa sobre nós, vem o teu reino sobre nós e governa sobre a nossa vida. Aleluia. Tem pessoas que às vezes não conseguem suportar pressões de trabalho, ministério, casamento, porque às vezes sem nós estarmos na unção, o emprego pode ser o melhor, mas fica chato. Você pode estar no melhor lugar, ou no melhor ministério, que o ministério que você está na igreja, por exemplo. Você pode conseguir os melhores cargos, mas às vezes vai ser fardo na sua vida, cansaço, vai te abaixar, vai te colocar para baixo. Você pode estar, às vezes, muitas pessoas estão na sua vida familiar destruídas e não assumem que isso é fardo. Elas insistem em tentar colocar uma máscara e acham que com isso, essa máscara de felizes, de estarem bem, de pessoas que vão conseguir de uma maneira ou de outra, elas vão conseguir chegar lá aos trancos e barrancos, elas vão chegar no destino final. O que é o destino final? Para muitas pessoas que estão casados, o destino final é simplesmente o dia que acontecer de separar um do outro. Que não, até aqui tudo bem, daqui para frente, cada um para o seu lado. Não. Isso não é vontade de Deus, mas infelizmente você às vezes chega para algumas pessoas, alguns casais, e pergunta para essas pessoas: como é que vai o seu casamento? Como é que vai a sua esposa e você? Como é que está? Às vezes o camarada descaradamente, ou a camarada descaradamente fala assim: nossa, pastor, meu casamento vai tudo bem, pastor. Maravilhosamente, um casamento totalmente saudável. Aí eu fico imaginando e me vem na mente: saudável, tudo que é saudável me lembra sem graça, sem sal, sem açúcar. A gente pode incluir aí sem glúten, sem lactose,
sem um bocado de coisa, e o camarada fala que está bem. Irmãos, a pior coisa que tem, quantas vezes eu, mas a Marisete, nos nossos primeiros anos de casados, lá 6, 7 anos de casados, nós pensamos em largar um do outro, cada um seguir sua vida, cada um fazer o que dá na sua cabeça. E se tivesse acontecido isso, e se tivesse feito isso, nos primeiros impulsos, e se nós não olhássemos para um lugar que poderia tirar as nossas cargas, os nossos julgos, enquanto nós estávamos olhando para nós mesmos, para as nossas intimidades, para as nossas vontades, nossos desejos, o nosso querer, aí nós totalmente destruídos, e as pessoas olhavam, mas que bonitinho, 2 filhos, que lindos, olha que os meninos, vocês são tão parecidos, vocês... Nós beijávamos de 30 em 30 segundos. Era uma coisa assim, pegajosa. Mas se tivéssemos olhado e feito isso, eu fico imaginando o que seria. Não do Carlos, não da Marisete. O que seria de mim diante de Deus? Será que se eu não tivesse olhado as minhas limitações, os meus pesos, os meus fardos, os meus julgos, será que esse peso não me serviu para que mesmo eu olhando para baixo, com fardo, mesmo tendo as consequências dos erros, será que esse peso não me serviu para que eu pudesse dobrar os meus joelhos e dizer, eu não consigo mais caminhar sozinho, eu preciso do Senhor, eu preciso de alguém que é capaz de levar as minhas cargas, eu preciso de alguém que é capaz de me dar um recomeço, eu preciso de alguém que é capaz de colocar os meus pés em rocha firme, eu preciso de alguém que é capaz de me tirar lá da lama, lá do charco, lá do lodo e colocar a minha vida reta, plena, num lugar admirável, aonde possa servir de testemunho. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não esqueça que é a unção que despedaça o jugo. A unção é que despedaça o jugo. Diga comigo, a unção é que despedaça o jugo. Se nós não entendermos essa verdade, nós vamos estar escravizados em alguma coisa da nossa vida. Tem muitas pessoas que já se acostumou com o jugo e com o fardo. Você sabe como que, hoje é mais difícil, mas você sabe como que é treinado um elefante, para que ele possa fazer aquelas gracinhas, lá no picadeiro, agora é proibido animais, mas nos circos, você sabe como que era um elefante, era treinado para que um elefante ali, não sei de quantos mil quilos, 3.000 quilos, 4.000 quilos, ficar sujeito a uma estacazinha, quando ele não está lá no picadeiro, quando não está lá dentro, ele ficava amarrado, lá numa estacazinha pequenininha de madeira, com a cordinha no pé. Você sabe como que acontece essa servidão? Eles pegam o elefante quando ele é pequeno, quando ele é bebê ainda, e levam ele então para um lugar, determinado lugar, e amarram uma corrente no seu pé, uma corrente bem forte, uma corrente grande, e amarra, finca com uma estaca forte de ferro no chão. E aquele pequeno elefante, agora de uma situação diferente que ele está vivendo, ele tenta, de todas as maneiras, se livrar daquele jugo, daquele fardo. Ele tenta um dia, não consegue, machuca. Ele tenta segundo dia, não consegue, machuca. Ele tenta de novo, tenta um mês. E eles continuam com aquele mesmo propósito de ensinamento, treinar aquele elefante.
Chega um determinado momento que ele cansa. E ele pensa que não consegue mais, que não dá conta mais. Aí ele vai crescendo. O que eles vão fazendo? Eles vão levando ele para o picadeiro. Agora volta, já não amarram ele mais com aquela corrente, já amarram ele com uma corda menor. Por quê? Na cabeça do elefante, ele não consegue sair daquilo. Um animal de 4.000 quilos, se quisesse, ele arrebentaria aquilo ali facilmente. Então ele fica se subjugado, servo, escravo, daquela pequena coisa que ele foi se acostumando durante a sua vida, porque ele foi treinado na sua mente. Às vezes nós temos esse mesmo treinamento, às vezes o diabo tem colocado na nossa mente, no nosso coração, um pecadinho, alguma coisa errada que nós fizemos, aquela corda grande, acusação enorme. E às vezes vai passando o tempo, depois você vai se acostumando com aquilo e diz: não, já está assim, eu não consigo mais sair, não tem mais como, não tem lado, não tem como eu fazer para me ficar livre disto. E você vai se acostumando. Sabe qual que é a única maneira com que um elefante, depois dele treinado desse jeito, ele é capaz de arrancar aquele jugo que está ali na sua perna? Somente quando acontece alguma coisa improvável dentro do circo. Por exemplo, quando o circo, alguma coisa pega fogo lá dentro. Aí o medo é muito maior do que aquilo que está ali. Então ele sai em debandada e arrebenta aquilo ali. Sabe quando é que nós também vamos tirar a escravidão e o jugo dos nossos ombros? Quando acontecer alguma coisa na nossa vida que não é normal, quando acontecer alguma coisa na nossa vida que você não está acostumado e acostumada, quando acontecer com que Deus te tomar de tal maneira e colocar na sua vida uma unção tão grande que você agora não vai mais se colocar como escravo, você vai saltar e começar a viver uma nova vida, porque você não foi criado para ser filho de escravidão, você foi criado para ser filho de Deus, para morar no céu, para viver como rei, para viver como sacerdote nessa terra. Uma coisa importantíssima: a unção, ela é capaz de subjugar aquilo que é capaz de nos destruir. Você entendeu? A unção, ela é capaz de subjugar aquilo que pode nos destruir. Quando você tem a unção na sua vida, o seu pensamento é outro. Quando você tem um envolvimento com o Espírito Santo de Deus, é o responsável por essa unção na sua vida, a sua maneira de falar é outra, a sua maneira de pensar é outra, até os nossos sonhos são outros. Você pode observar que você que tinha sonhos totalmente pervertidos, errados, sonhos tribulosos, você não tem mais esse tipo de sonho hoje. Por quê? Porque no mesmo corpo, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e a Bíblia fala que Ele tem ciúme de nós. Se Ele tem ciúme de nós, Ele não vai me deixar nem mesmo sonhar com coisas demoníacas, coisas que vai me tirar a minha paz, porque se Ele habita em mim, antes de qualquer sonho querer atravessar a minha mente, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, e se Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o meu limite. Se Ele sabe o meu limite, Ele sabe onde eu posso fraquejar. Se Ele sabe onde eu posso fraquejar, Ele vai arrumar um escape para mim não cair. É por isso que nós não podemos viver sob escravidão, sob servidão. É por isso que nós temos que mudar a metanoia. É por isso que nós temos que fazer diferente. É por isso que nós temos que ser, sim, cristãos. Nós temos que ser cristãos renovados pela presença de Deus. Ah, pastor, mas eu não sou, eu não tenho isso, pastor, eu não pulo, eu não faço isso. Eu não estou falando de coisas externas.
Eu estou falando daquilo que Deus construiu e constrói na nossa vida. Ele constrói em nós, às vezes, não somente às vezes, mas Ele constrói na nossa vida o essencial. Ele constrói de dentro para fora. Ele modifica primeiro o nosso coração, para depois Ele mudar nossas ações. Ele modifica primeiro a maneira de eu pensar, para depois Ele começar a mudar a maneira de eu me conduzir. Ele começa a transformar. Ele não transforma, Ele não me põe um terno. Ele, a primeira coisa que Ele me faz não é me pôr cabelinho bonitinho. Esse cabelo branco que vocês estão vendo aqui, isso aqui é razão de muito tempo. Isso aqui tem muito tempo. Isso não foi cultivado assim do dia para a noite. Isso tem muito tempo. Então Ele não me tornou bonitinho assim, da noite para o dia, não transformou o meu exterior. Oh! A primeira coisa que Ele faz na nossa vida é transformar o nosso coração embrutecido, endurecido. Um coração arraigado com coisas erradas, um coração arraigado com palavras pesadas, um coração, uma boca que fala mentiras, sem mesmo nem passar, parece pelo cérebro, já está falando mentiras. Mas será o que é que nós buscamos em Deus? Unção? Ou nós queremos ver coisas superpoderosas através de nós? O que nós buscamos em Deus? Que Deus resolva os nossos problemas? Que Deus seja o resolvedor de problema da nossa vida? Agora eu aceitei a Jesus, agora Ele é obrigado a resolver todos os meus problemas. Eu não tenho mais problema, agora eu sou crente. Será que foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário? Para resolver os meus problemas mesquinhos aqui nessa terra? Para resolver se eu tenho raiva de alguém que é diferente da minha religião? Para saber se eu posso disputar com um colega de ministério ou colega de trabalho, se eu tenho mais coisas materiais ou tenho menos do que ele? Se eu posso me vestir melhor ou pior, se eu posso ter uma casa, será que Deus vai me dar uma casa melhor do que Ele dá para um ímpio? Será que é para isso que Ele veio, para morrer na cruz do Calvário? Para que eu simplesmente possa virar novamente os meus olhos para a terra? Às vezes Jesus tem que tirar os nossos olhos da terra. Porque se Ele tira os nossos olhos daqui, nós estamos tão acostumados com essas coisas aqui, que as palavras já não entram mais no nosso coração, parece. Se nós dissermos assim, Jesus vai voltar amanhã. Tem muita gente aqui, Jesus podia não voltar amanhã, não. Nossa, eu tenho tanta coisa para resolver e para fazer. Eu tenho tanta coisa, eu vou vender, vou ganhar tanto dinheiro, aplicação na bolsa. Tem pessoas que não entendem, elas ainda não entenderam o sentido da vida, o sentido prioritário de viver nesta terra. Se você vive 20 anos, 40, 80, 100 anos aqui nessa terra, tudo tem um motivo. É para a glória de Deus, somente isso, para glorificar o nome de Deus. Se nós não glorificarmos o nome de Deus, nós não temos serventia alguma para cá. Pastor, e se gente morre? Esses dias alguém me fez a pergunta, pastor, e gente que morre carbonizado? Por que Deus deixa a gente morrer carbonizado? Dentro de carro, crente? Eu te digo, por que se Deus é Espírito, nós vamos ter um novo corpo, que Deus vai estar interessado se eu morrer de coqueluche, se eu morrer de verme, se eu morrer de cair de cima do negócio, se eu morrer atropelado, se eu morrer envenenado? Para Deus isso não tem sentido. Tem sentido é que antes de eu morrer,
No instante que eu vou morrer, como que está a minha vida diante dele? Porque com o meu corpo ele pode fazer o que ele quiser depois. Ele pode me resgatar das cinzas, do pó. Agora com a minha alma, eu escolho para o lugar que ela vai. É por isso que nós não podemos chegar ao nosso destino, e o nosso destino não é nessa terra. O nosso destino está marcado. Nós não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos dos céus. A palavra diz, encerrando, que diz assim: acontecerá naquele dia. Acontecerá naquele dia. Um verbo primeiro no futuro, mas é um futuro do presente. Acontecerá. Vai acontecer. Vai existir. A hoje não existe, mas não existe aos nossos olhos, mas vai existir no futuro. Quantos concordam com isso? Diga amém. Naquele dia acontecerá que dia? Naquele dia. Que dia que é esse? O dia que a minha oração se alinhar com a vontade preciosa e poderosa de Deus. O dia que a minha oração, que a minha fé, juntamente com a unção que está sobre a minha vida, se alinhar com a vontade de Deus. Que dia que é esse, pastor? Pastor, eu ando tão triste que eu não sei se eu vou conseguir receber esta unção. Pastor, trabalho não presta, casamento não presta. A família está toda enrolada, está toda ruim, parece que ninguém gosta de mim. Eu vou para o trabalho, parece que as pessoas me olham diferente. Eu vou para a igreja, parece que é um lugar de eu me sentir amado. Parece que ninguém conversa comigo, eu me sinto excluído. Eu me sinto rejeitado. Eu me sinto fora de contexto. Será que alguma coisa pode acontecer? Deixe-me te dizer alguma coisa. Isso não acontece só comigo e com você, não. Às vezes a tribulação é tão grande que às vezes um pouco da nossa fé se esvai. Isso aconteceu com João Batista, quando lá na prisão, preso, os tratamentos, os piores tratamentos possíveis na prisão, ele passando as lutas, as dificuldades, talvez no coração dele: eu não saio daqui. Eu não estou saindo daqui, eu sou um homem que serve a Deus. Será que eu sou um homem que pregou a vida inteira sobre a vinda do Messias? Um homem que passou no deserto, um homem que de oração, um homem que estava sendo às vezes o pecado, mas eu fugia do pecado, agora eu estou aqui nessa situação. E tanto é que a tristeza que batia no seu coração, que ele manda um recado para Jesus. Ele manda dizer a Jesus assim: Jesus, manda os seus discípulos ir lá, Jesus, dizer a Jesus: Tu és aquele que nós esperamos? Ou havemos de esperar outro? Será que a nossa fé é vã? Será que não adianta servir a Deus? Será que a nossa fé não nos leva a lugar nenhum? O que Jesus respondeu para João Batista para tirar a inquietação do coração dele. Aquele homem talvez estivesse sentindo: meu Deus, eu perdi a minha juventude anunciando um Messias, e agora eu estou prestes a perder a minha vida. Será que isso foi em vão? E ele manda esse recado para Jesus, e Jesus, que conhece todas as coisas, Jesus sabe o que passa no seu coração nesta noite. Jesus sabe daquilo que você precisa. Jesus sabe daquilo que inquieta a sua alma. Ele sabe aquilo que é jugo, sabe aquilo que é peso sobre você. Jesus manda dizer a João, manda os discípulos: digam a João, porque agora ele fala de uma profecia de Isaías. Ele manda dizer assim: diga a João que os cegos veem,
que os coxos mancam, ou que os coxos andam, que os cegos estão vendo, que os mortos estão sendo ressuscitados, que o reino de Deus está sendo anunciado. Ou seja, João, a sua fé não é em vão. É o que eu te digo nesta noite também, amado, amada. Não adianta você pensar que você está distante, não. Você está nos braços, nas mãos daquele que pode todas as coisas. Acontecerá naquele dia. Que dia é esse? Esse dia, eu quero profetizar nesta noite, esse dia chegou um fim. Toda carga, todo jugo será tirado. Não, tirado não, pastor, vai ser despedaçado.